Há uma energia dentro de você que talvez nunca tenha sido completamente compreendida. Uma vibração silenciosa, mas intensa, que às vezes pulsa no corpo como um desejo sem nome, como uma urgência sem direção, como um chamado que ecoa no fundo da alma. Essa energia, tão próxima do impulso sexual, é muitas vezes tratada como algo a ser apenas descarregado, aliviado, liberado. Mas e se ela fosse, na verdade, um portal? Um portal alquímico capaz de transformar não apenas o seu corpo, mas a sua realidade? Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, revelou que nossas células são moldadas não apenas pela genética, mas pelas escolhas que fazemos e pelos ambientes que criamos internamente. E entre essas escolhas, poucas são tão poderosas quanto aquilo que fazemos com nossa energia criativa. Porque o impulso sexual não é só físico, ele é químico, é elétrico, é espiritual. Quando usado inconscientemente, ele apenas se dissipa, mas quando reconhecido e canalizado, ele se transforma. Transforma a química do seu corpo, a estrutura dos seus pensamentos, a frequência do seu campo. E é aqui que entra a visão de Neville Goddard. Para ele, tudo o que sentimos profundamente e visualizamos com intenção pode ser moldado em realidade. A imaginação, quando combinada ao desejo intenso, cria um campo de manifestação capaz de dobrar o tempo, de curvar as probabilidades, de fazer com que o invisível se torne visível. E quando essa imaginação é alimentada por energia sexual transmutada, essa mesma força que pulsa dentro de você, ela se torna ainda mais potente. É como se o desejo fosse o fogo e a imaginação, o molde. Juntos, criam a alquimia, mas talvez você não saiba como acessar esse portal. Talvez você já tenha sentido esse frêmito interno, esse tremor que parece anunciar algo grandioso, um novo ciclo, uma nova versão, uma nova vida, mas não soube o que fazer com isso. E então, como muitos, deixou passar, descarregou no prazer momentâneo, enterrou na distração, esqueceu no dia seguinte. E tudo bem, porque agora, talvez, esteja pronto para algo diferente. Esse vídeo é um convite. Um chamado para voltar à sua fonte mais pura de criação, não apenas para entender, mas para sentir, para transformar o que antes era impulso em intenção, o que antes era pressa em presença, o que antes era descarga em manifestação, porque você não está aqui apenas para experimentar prazer, você está aqui para criar mundos, e essa energia que corre dentro de você é a chave. Então, respire, lembre, sinta e permita que, a partir de agora, o seu corpo se torne o templo da sua própria criação, porque tudo o que você precisa para manifestar o impossível já vive dentro de você. Existe uma diferença sutil, mas essencial, entre prazer e presença, entre se entregar ao momento como fonte de vida ou apenas repetir um ciclo automático, vazio de consciência, repleto de descarga. Quando o impulso criativo que nasce da energia sexual é tratado apenas como válvula de escape, algo se perde. Não apenas energia, perde-se direção, perde-se potência, perde-se o próprio sentido por trás desse fogo interno que nasceu para criar, não apenas para aliviar. A neurociência nos mostra que o sistema límbico, responsável pelas emoções, pela motivação e pelo desejo, entra em um estado de busca compulsiva quando a dopamina é exaurida pela repetição sem intenção. Cada vez que o prazer vira hábito mecânico, o cérebro perde sensibilidade, o corpo se acostuma a picos vazios e a alma começa a esquecer como é sentir algo verdadeiro, como é usar esse impulso não para fugir de si, mas para retornar ao próprio centro com mais força e mais verdade. Imagine o caso de um atleta que durante anos viveu sua rotina com paixão, foco e entrega, mas aos poucos, sem perceber, começou a usar o prazer físico como válvula para aliviar o estresse, o tédio, o vazio, e o que antes era vigor, tornou-se apatia. O que antes era entusiasmo, virou repetição, porque ao transformar a força vital em mero alívio, ele esvaziou sua reserva criativa, seu motor interno perdeu tração, e tudo ao redor começou a perder cor. Por isso, é preciso mapear, não com rigidez, mas com honestidade, observar os momentos em que o desejo aparece, entender se ali há um chamado de criação ou apenas o reflexo químico de um corpo acostumado a se descarregar. Perguntar-se, o que quero criar a partir desse impulso? Onde estou canalizando essa energia? O que ela está me pedindo? Fuga ou manifestação? Porque a força vital que habita em você
não foi feita para ser desperdiçada. Ela é matéria-prima de milagres. E todo milagre começa com presença, com um olhar atento, com a escolha consciente de não repetir o padrão, de respirar antes de agir, de transformar o fogo que consome no fogo que ilumina. Muitos veem o êxtase como um fim, como o clímax de um processo, um ponto final de prazer. Mas há um mistério esquecido nesse instante tão poderoso, um campo sutil que, se acessado com consciência, pode se transformar em uma chave de reconfiguração interna. Porque o êxtase não é apenas uma explosão sensorial, ele é uma onda eletromagnética que percorre o corpo, atravessa o cérebro e, quando bem conduzida, tem o poder de alterar a arquitetura invisível das suas redes neurais. Bruce Lipton fala da plasticidade do corpo e da mente, de como os estados bioquímicos influenciam diretamente a forma como nossas células se comunicam, como nossos genes se expressam, como nossa biologia se adapta. E o êxtase, quando vivenciado com presença, é um desses estados de transição, um ponto de mutação, onde a química se torna energia e a energia se torna linguagem vibracional. Não é apenas prazer, é informação, é campo, é possibilidade de reprogramação profunda. Pense no corpo como um capacitor, um instrumento que armazena carga. Cada vez que você mantém a tensão energética por mais alguns segundos antes da liberação, você aumenta a voltagem interna, você amplia o campo e, quando finalmente libera, com consciência, com intenção, com imaginação, essa energia se distribui de forma diferente, não escapa, se espalha, penetra os tecidos, os órgãos, as memórias e grava ali algo novo. Por isso, o gesto de segurar o limiar do êxtase por alguns instantes a mais não é repressão, é transmutação, é a arte de permanecer no ponto alto sem se perder nele, de escutar o que o corpo diz nesse limiar e responder com reverência, porque ali, naquele espaço entre a tensão e o alívio, existe um campo. E esse campo é fértil. É onde o desejo se transforma em visão, onde a biologia se encontra com a espiritualidade, onde o prazer deixa de ser fuga e se torna ponte. E quando essa ponte é atravessada com lucidez, algo em você se reorganiza, algo profundo, silencioso, real, como se cada célula recebesse uma nova instrução, como se a própria vida, por um breve momento, te sussurrasse. Agora você está criando com tudo o que é. Agora você está inteiro. Agora você se lembra. A energia criativa que habita o seu corpo não precisa de teorias para ser compreendida. Ela precisa de espaço, de presença, de intenção. E é por isso que transmutar esse impulso não é um processo técnico, é um rito, um gesto interno que se move com o tempo do coração e não com a pressa da mente. Um ritual simples, mas profundo, que pode ser vivido em 3 atos: coleta, elevação e integração. No primeiro ato, você apenas observa, sem julgar. Apenas percebe a energia se formando, a sensação subindo, o corpo se preparando. Você não a empurra, você não a controla, você a acolhe, com os olhos fechados, com a respiração serena, com a mente ancorada no agora. E nessa coleta silenciosa, você começa a sentir o campo se expandir, como se a própria vida estivesse reunindo forças dentro de você. No segundo ato, você eleva, com uma respiração torácica ampla, profunda, intencional. Você conduz essa energia para cima, do ventre ao peito, do peito à garganta, da garganta ao ponto entre as sobrancelhas. Não com esforço, mas com atenção, com leveza, como quem guia um rio para o alto de uma montanha. E enquanto respira, percebe que algo se move junto com o ar. Um calor, uma luz, uma vibração que atravessa. E no terceiro ato, você integra. Ao sentir o coração batendo, ao perceber o sangue pulsando, ao visualizar célula por célula recebendo essa carga, você imprime uma nova frequência no seu corpo. Cada batida torna-se um ponto de conexão, cada célula uma antena, e a energia que antes era apenas impulso se transforma em campo criador, em matéria vibrante, em intenção viva. Esse ritual não exige muito tempo, mas exige presença, porque cada vez que você o realiza, não está apenas mudando sua biologia, está reescrevendo a forma como sua energia se manifesta no mundo, está transformando o que era fugaz em fundamento, está usando o próprio corpo como instrumento sagrado de criação. E assim, sem esforço, sem barulho, sem pressa, você se torna o alquimista da sua própria energia. E o que era impulso se torna potência, o que era instinto se torna visão, o que era apenas prazer se torna milagre, em forma de vibração. Há uma sabedoria antiga escondida em algo que a maioria ignora: o poder de não dissipar, de manter por alguns instantes a mais a energia em circuito fechado, de não entregar ao mundo, de imediato,
aquilo que está sendo gerado dentro de você. É contraintuitivo. Em um tempo onde tudo nos empurra para a liberação, para o alívio instantâneo, escolher reter com consciência parece estranho, mas é nesse estranho que mora o mistério, porque quanto menos você compartilha seu impulso de forma automática, mais intenso se torna o seu campo interno de manifestação. O corpo é um fio, um condutor, e quanto mais isolado esse fio estiver, no sentido de estar protegido, contido, ancorado, mais capacidade ele tem de direcionar energia. Joe Dispenza nos lembra que coerência energética é o que determina o alcance da sua frequência. E coerência não nasce da dispersão, nasce da contenção consciente, da decisão silenciosa de manter a energia girando dentro, em vez de deixá-la escapar. Imagine o seu corpo como um sistema elétrico sensível. Quando o impulso criativo surge, ele inicia um circuito. Se esse circuito se fecha com presença, a corrente se amplifica, ganha ressonância, alimenta centros internos que vão muito além do físico. Mas se esse circuito é interrompido por descarga inconsciente, a energia se perde, evapora e o campo enfraquece, não por punição, mas por escolha. Por isso, proponha a si mesmo uma experiência sensorial. Ao sentir que o êxtase se aproxima, respire, apenas respire 10 respirações completas, profundas, intencionais, e observe o que acontece, não com o corpo, mas com a mente, com a intuição, com o campo ao redor. Talvez surjam insights, ideias, silêncios que curam. Talvez nada aconteça de imediato, mas algo, lá no fundo, começa a se mover, como se a energia tivesse encontrado um novo caminho, um caminho mais profundo, mais sutil, mais criador. Esse é o paradoxo. Ao não liberar o que o corpo implora para liberar, você começa a acessar um tipo de prazer que não é físico, é vibracional. Um prazer que não termina no clímax, mas que continua reverberando por dentro, moldando, despertando, ativando. Um prazer que não se gasta, mas que se acumula. E quanto mais se acumula, mais milagres você se torna capaz de manifestar. Muitos acreditam que quanto mais intensa for a da experiência, maior será a potência gerada. Outros confiam apenas na força de vontade, tentando controlar o impulso como quem segura uma represa. Mas esses são equívocos sutis, porém profundos, que acabam sabotando a verdadeira alquimia da transmutação, porque essa prática não se sustenta na intensidade nem no esforço. Ela floresce na consciência, na integração entre corpo, mente e campo vibracional. O primeiro mito diz: quanto mais, melhor. A ideia de que acumular picos de prazer repetidamente pode amplificar seu poder criador. Mas a realidade bioquímica é outra. O sistema precisa de pausas, de tempo para se reorganizar, para fortalecer os circuitos internos, para transformar a energia em algo mais profundo. Se o pico é constante, o campo não tem tempo de se estabilizar. A energia se esgota antes de se enraizar. E o milagre não encontra solo fértil. O segundo mito afirma: basta a força de vontade, mas a vontade sozinha se cansa. Ela é uma faísca, necessária sim, mas insuficiente. Sem compreender o processo bioquímico que Lipton descreve e sem acessar o roteiro imaginal de Goddard, a energia se dispersa. A mente pode querer conter, mas o corpo, sem direção, tende a repetir velhos padrões. E isso gera frustração, culpas silenciosas, sensações de fracasso que não pertencem à alma, pertencem à falta de instrução vibracional. É por isso que a proposta aqui vai além da força. Ela é uma dança entre dois mundos. O autoconhecimento epigenético, que revela como seu ambiente interno reprograma seus genes, e o script imaginativo, que projeta no campo o que você quer ver se manifestar. Lipton te dá o mapa biológico, Goddard o plano vibracional. E quando esses dois se encontram dentro de você, o que era impulso se torna direção. O que era desejo se torna comando. Transmutar não é resistir, é redirecionar. É tomar a chama que antes era fogo passageiro e colocá-la no altar do sagrado. É deixar que a energia suba, atravesse, se transforma. E isso não se faz por quantidade, nem por força. Se faz por compreensão, por presença, por fé em algo que o corpo sente, mesmo antes da mente entender. Nem sempre os milagres chegam como grandes explosões de luz. Às vezes, eles se anunciam em silêncios diferentes, em sincronicidades pequenas, mas impossíveis de ignorar. Um telefonema inesperado, uma ideia que surge no meio do dia, como se estivesse esperando por você a semana. Um encontro que parece coincidência, mas carrega uma precisão cósmica. Esses são os ecos da energia transmutada, as respostas sutis do universo, aquilo que você começou a vibrar por dentro.
dentro. Quando a prática de transmutação é vivida com presença, algo se reorganiza, não apenas nos corpos sutis, mas no próprio corpo físico. Bruce Lipton afirma que nossos pensamentos e emoções reconfiguram sinais bioquímicos, alterando o ambiente celular. E é por isso que pessoas que integram essa prática com verdade relatam mudanças visíveis, vitalidade renovada, clareza mental mais aguçada, estabilidade emocional, onde antes havia reatividade. O corpo começa a cooperar em outra frequência, uma frequência que não apenas sustenta, mas atrai. E isso não é teoria, é experiência. Como o caso de um pesquisador que, após anos lidando com uma inflamação crônica, decidiu incluir a sequência coleta, elevação e integração em sua rotina por apenas 2 semanas. Ele não apenas notou alívio físico, ele percebeu um novo tipo de silêncio interno, uma paz que não era ausência de conflito, mas presença vibracional. Como se, ao redirecionar sua energia, tivesse finalmente permitido que o corpo começasse a se curar. Esses sinais não surgem para impressionar, eles surgem para confirmar que algo em você mudou, que o seu campo agora está emitindo outra mensagem, que a realidade, lenta mas firmemente, começou a se dobrar, a nova frequência que você passou a sustentar. E tudo isso sem esforço, sem promessas, apenas com a fidelidade ao próprio ritual, ao próprio corpo, à própria intenção. O milagre não é o que acontece fora, é o que começa a acontecer dentro. Quando você se torna receptáculo consciente da sua força vital, tudo ao redor responde, porque o universo não precisa ser convencido a te ajudar. Ele só precisa que você vibre na linguagem dele, e essa linguagem é silenciosa, coerente, íntima, é feita de pequenos sinais e de uma certeza que não se explica, mas que vibra. E quando ela vibra, tudo começa a florescer. Você não está separado daquilo que deseja. A distância entre sua intenção e a realidade que você quer ver florescer não está fora, está no campo interno, no alinhamento entre sua energia, seu pensamento e a biologia silenciosa que responde a tudo que você sente. Bruce Lipton nos lembra que cada ambiente celular reage à vibração que você cultiva. E quando essa vibração nasce de um ciclo consciente de transmutação, o DNA responde, o corpo escuta, a realidade se molda. A técnica não é mágica no sentido comum. Ela é mágica porque ativa um poder que estava adormecido. Ela reorganiza, ela amplifica, ela faz com que o invisível comece a se mover de dentro para fora. E Joe Dispenza nos mostra que essa coerência entre coração e cérebro, entre batimentos e ondas cerebrais, não apenas eleva a frequência, mas acelera a materialização, porque o universo não responde a palavras. Ele responde à coerência vibracional. Por isso, dedique a si mesmo um espaço sagrado, todos os dias. 5 minutos, apenas isso, para realizar com intenção plena a sequência que você agora conhece: coleta, elevação, integração, sem rigidez, sem expectativa, apenas como quem oferece à vida o próprio fogo e observa o que esse fogo molda, porque cada prática fortalece o campo, cada repetição limpa o caminho, cada respiração alinha você àquilo que já está vindo em sua direção. Imagine-se como uma forja interna, um espaço onde o calor não queima, transforma, onde a energia, que antes era impulso, ansiedade, pressa, se torna chama criadora, e essa chama, quando mantida com respeito, com presença, com reverência, derrete as formas antigas e molda o metal brando da sua nova realidade, com tempo, com beleza, com alma. Pratique hoje o ato modulado da transmutação. Sim, observe, e não espere por milagres grandiosos. Apenas note o primeiro sinal sutil, o menor movimento, a mais leve sincronicidade, porque é ali, nesse gesto quase imperceptível da vida, que o milagre começa. E se você o acolher com gratidão, ele não para de crescer, ele se expande, ele toma forma, ele se torna você.